Boa noite, sejam bem-vindos ao Roda de Entrevista. Estamos ao vivo pela TV Mais, canal 17.1. Você também pode acompanhar esta e outras edições pelo nosso canal no YouTube ou pelo site tvmaisnews.com.br. Nosso convidado de hoje é o mais jovem vereador da atual legislatura na Câmara Municipal de Cuiabá. Natural aqui de Cuiabá, tem 29 anos, é formado em Direito e possui especialização em Direito Penal. Em seu primeiro mandato como vereador, tem a educação uma de suas principais bandeiras, na área da qual possui ampla experiência, tendo atuado como gestor na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, a SEDUC, por 3 anos. Atualmente preside as comissões de Educação e dos Direitos dos Animais, além de ser membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No centro do Roda de Entrevista, recebemos hoje, pela primeira vez, o vereador por Cuiabá, Daniel Monteiro, do Republicanos. E para entrevistar Daniel Monteiro, convidamos Jordano Tomazelli, repórter de política do portal de notícias Mídia News, Ana Carolina, repórter de política do jornal Centro-Oeste Popular, e fechando a bancada, Jacques Gosch, editor de política do portal de notícias RD News. E você também que está aí acompanhando de casa pode participar enviando perguntas através do nosso WhatsApp 65996218569. Boa noite, vereador Daniel Monteiro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí pela primeira vez na bancada no centro do Roda de Entrevista. Boa noite, Diego. Boa noite, Jacques. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, Jordano também. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu quero começar um pouquinho antes da sua vinda para a política. Isso lá em Campinas, onde você morou por muito tempo, estudou, começou a sua carreira na advocacia. Como foi para você virar essa chave, deixar tudo que você havia construído lá em Campinas e retornar para Cuiabá e trabalhar na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso? Diego, não foi tão complicado na medida em que eu sou muito mais apegado em causas do que em coisas propriamente ditas. Eu tinha feito uma breve história em Campinas, morei por lá durante 8 ou 9 anos, fiz faculdade, estudei, me formei, advoguei e entrei na política, entrei na vida pública em Campinas sem ocupar nenhum cargo, mas assim como um hobby no partido político em que eu fui vice-presidente na cidade de Campinas. E quando eu recebi a oportunidade de transformar o meu hobby em profissão, vindo para a Secretaria de Estado de Educação, uma atividade eminentemente política, de política pública, eu não pensei 2 vezes em aceitar. Tá certo. Então, boa noite, Jacques. Começar com você aqui a segunda pergunta. Seja bem-vindo mais uma vez na bancada. Muito obrigado, Diego. Boa noite, Daniel. Boa noite, audiência do Roda de Entrevista. Daniel, já vou com uma pergunta bastante contundente, vamos dizer assim. O senhor tem tido um posicionamento bastante crítico na Câmara Municipal, tem sido uma das únicas vozes que contesta o prefeito Abílio Brunini, que hoje tem ampla maioria na casa. O senhor já se considera um vereador de oposição? Não me considero de oposição na medida em que dos 12 projetos que o prefeito enviou, eu votei a favor de 11 e um eu não votei porque eu não estava na casa. Eu disse, Jacques, no início da legislatura e até antes do início do mandato, que nos 6 primeiros meses eu votaria a favor daquilo que o prefeito propusesse para a casa, na medida em que ele acaba de ser eleito pela população cuiabana, ele está revestido da legitimidade do voto popular e tem o direito de montar, de elaborar o seu governo para colocar as diretrizes, estabelecer quais serão os parâmetros para os próximos anos de governo. É impossível dizer que um parlamentar que votou em conformidade com as iniciativas do Executivo é um parlamentar de oposição. Agora, eu não me furto de fazer críticas, porque eu fui colocado pelo povo cuiabano para defender Cuiabá. Eu não fui colocado pelo povo cuiabano para defender um governo. Até porque o meu partido, no primeiro turno, não estava aliado ao atual prefeito Abílio Brunini. Mas eu respeito a legitimidade que ele tem, nós temos um relacionamento que vem melhorado nos últimos tempos e eu nunca vou deixar essa independência porque o meu mandato não tem dono, Jacques. O meu mandato só tem um dono chamado Daniel Monteiro e eu vou fazer as críticas que eu achar necessário, porque a população me colocou lá para fiscalizar e é isso que eu vou fazer. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda mais uma vez. Demorou para voltar, hein? Pois é, tava aqui um tempinho fora. Boa noite, toda a audiência. Boa noite, Diego. Boa noite, vereador. Eu quero começar aqui a minha pergunta. Talvez um pouco polêmica em relação ao vereador Ranalli. Nesses últimos tempos, ele tem deixado claro a posição dele em relação à classe LGBTQIAPN+.
e possivelmente até contra, principalmente sobre os eventos onde ele alega que não pode ter investimento público e principalmente a presença de crianças nesses eventos. Como que o senhor analisa essa posição dele, essas falas polêmicas que ele tem realizado diante da imprensa? Acredita que isso se trata mais de homofobia do que um vereador que quer pensar no bem das crianças? Primeiro é preciso sanear o raciocínio para que a gente estabeleça uma terapêutica adequada. É importante a gente separar as coisas. Primeiro, o que são movimentos culturais, o que são eventos culturais, daquilo que são depravações, daquilo que são exposições inadequadas para crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente já é muito claro prevendo que as crianças não podem ser expostas a depravações, a cenas de lascívia, de lubricidade, de sexo explícito. O Estatuto da Criança e do Adolescente já é muito claro nesse sentido. Agora, querer confundir isso com um movimento de minorias, um movimento de homossexuais, isso não pode prosperar. Até porque a gente sabe que esse é um movimento de manifestação, é um movimento em que as pessoas querem dizer que são daquele jeito e se sentem bem assim, porque afinal não tem nada de errado em nenhuma opção sexual. O que eu penso em relação à atuação de um vereador específico é uma opinião que eu guardo para mim. Agora eu posso falar especificamente de projeto a projeto, especialmente do Ranalli, que é meu amigo. A gente tem tido alguns projetos que têm caído pela inconstitucionalidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o próprio vereador Ranalli tratou disso essa semana, dizendo que, embora os pareceres tenham sido muito técnicos, revestidos apenas de aspectos jurídicos, é fundamental, segundo a perspectiva dele, que ele protocole esses processos para que a gente adentre nas discussões dentro do plenário. Eu consigo entender a linha de raciocínio dele e, de novo, ele tem a legitimidade popular, ele acaba de ser eleito pela população cuiabana. Agora, do meu ponto de vista, a gente precisa separar o joio do trigo. Eu acho que o Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e o desenvolvimento econômico necessariamente perpassa pela cultura. E aí o que é cultura e o que não é cultura fica difícil da gente classificar, até porque pode virar censura. Eu gosto sempre de utilizar o exemplo de Guernica, que talvez seja o quadro mais bonito do Picasso, que foi pintado no século passado, em que ele tenta sintetizar numa tela o que foi o desastre da Guerra Civil Espanhola. Quando ele pintou contemporaneamente, todos os críticos de arte disseram que ele tinha pintado uma depravação, uma loucura, porque aquilo era muito violento, tinha muito sangue no quadro, e hoje, 90, 100 anos depois, eu acho que não tem nenhuma discussão sobre qual o quadro que maior elucida, que melhor esclarece o que foi o desastre da Guerra Civil. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado na hora de censurar a cultura. Boa noite, Jordano. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na bancada, com você. Boa noite, Diego. Boa noite, vereador. Boa noite aos colegas de bancada e a todo mundo que acompanha a gente em casa. Vereador, eu queria pegar carona na pergunta do colega. E o senhor tem se mostrado aí com um posicionamento um pouco crítico à gestão do prefeito Abílio. Queria que o senhor fizesse para a gente uma avaliação, na visão do senhor. Como foram esses primeiros 100, 110 dias de governo? Daqui a pouco vão achar que eu sou oposição mesmo. Mas falando especificamente do meu diagnóstico que eu faço um diagnóstico de dificuldade nos 100 primeiros dias. Nitidamente há uma dificuldade de fazer gestão que é inerente a qualquer início de mandato, especialmente para quem nunca ocupou nenhuma função no Poder Executivo. Nosso prefeito, ele foi vereador, foi deputado federal e não me consta que na iniciativa privada ele tenha tocado alguma empresa com funcionários, etc. Não é fácil fazer gestão, gerir equipe, planejamento, prazo, controle, orçamentação, quem faz o quê, organograma, fluxo, processo, indicador, enfim, é difícil. Quem não sabe fazer gestão tem dificuldade de aprender na prática. Mas eu vejo boa vontade, isso eu não posso tirar de jeito nenhum do prefeito Abílio, mas concretamente dizendo, se a gente analisa a saúde, está tendo muita dificuldade, muita. A secretária de Saúde tem sofrido críticas na Câmara Municipal, inclusive de mim, do vereador Tenente Coronel Dias. Só vou falar de quem criticou publicamente, tá? Vereador Demilson. Então, assim, a gente vê que está tendo muita dificuldade. As UPAs atoladas, teve aquela polêmica das UBS com as UPAs, enfim. Saúde enfrentando muita dificuldade, educação já teve que trocar de secretário. No começo do ano a gente teve atraso nas aulas em uma semana. Eu não me lembro de ter acontecido isso na capital, pelo menos nos últimos 10 anos. Ou seja, a gente vê dificuldade, mas eu vejo boa intenção e eu acho que ele acertou em duas coisas recentemente. 3, na verdade. Primeiro, trocar a secretária de Educação por um cara que é capacitado, um cara que é um ótimo gestor, aí sim, falando em gestão especificamente. Segundo,
a questão da separação, da dissociação da Limpurb e a Secretaria de Obras, porque não entra na minha cabeça que do ponto de vista de gestão, quem está construindo uma ponte, quem está cuidando da manta asfáltica da cidade, acabando com os buracos, ou melhor, que tem que acabar com os buracos da cidade que estão demais, tem que se preocupar com a limpeza. Isso precisa ser separado, como de fato foi agora. Inclusive eu tinha falado isso antes. Então assim, e por fim, eu falei que são 3 coisas, a terceira é na Secretaria de Fazenda. Nós temos um servidor muito capacitado, que é o Marcelo Bussic. Eu não tenho dúvida que do ponto de vista de responsabilidade fiscal, ele está bem servido com o seu secretário. Mas de nada adianta responsabilidade fiscal sem responsabilidade social. Aproveitando que o senhor tocou no assunto aí do novo secretário de Educação aqui de Cuiabá, qual avaliação o senhor faz da antiga gestora que esteve à frente aí? A gente viu que teve um retrocesso aí de uma semana, que na verdade teve uma semana que ficou parada ao início das aulas. Qual o senhor faz esse balanço aí dessa gestão quando ela esteve à frente, a Solange? Ela ficou muito pouco, né? Culturalmente, nas democracias contemporâneas, modernas, a gente espera 100 dias para fazer uma avaliação. Acho que ela fez 98 dias de gestão, ela nem completou os 100. Ela é uma pessoa legal, bem intencionada, afável, amigável, mas que não é do ramo da gestão, né? Ela é uma professora, pelo que me consta, é uma ótima alfabetizadora, mas você ser médico não quer dizer que você vai ser um bom gestor de saúde. Você ser professor não quer dizer que você vai ser um bom gestor de educação. Eu ser advogado não quer dizer que eu vou ser um bom gestor de um escritório de advocacia. As coisas não se confundem, né? Então, eu acho que ela teve uma atuação muito difícil, marcada por polêmicas e marcada especialmente, isso vai ficar na história, eu vou fazer questão de nunca deixar isso ser apagado, do atraso das aulas em uma semana sem nenhuma justificativa técnica plausível e pela ausência de semana pedagógica. Não entra na minha cabeça em 2025 a gente começar o ano sem semana pedagógica. E eu escutar na Comissão de Educação, como você deve ter acompanhado pela imprensa, que ela disse textualmente, ipsis literis, que não precisava ter semana pedagógica. Com todo respeito, isso não faz nenhum sentido. Vai lá, Jax. Outra questão ainda envolvendo o prefeito Abílio. Daniel, não seria uma certa anormalidade institucional a presença constante do prefeito na Câmara? Porque nós não vemos o governador Mauro Mendes toda semana indo na Assembleia Legislativa. Quando vai alguém representando o Executivo, são os secretários para tratar de assuntos inerentes às suas pastas. E a gente não vê também o presidente da República o tempo todo circulando pelo Congresso. Não seria uma anormalia institucional a presença do prefeito o tempo todo na Câmara? Até porque, constitucionalmente, quem tem que fiscalizar o prefeito são os vereadores, não o contrário. Não é o prefeito que tem que fiscalizar o trabalho dos vereadores. Como que o senhor vê essa situação? Veja, Jacques, eu não sei se chega, do meu ponto de vista, há uma anomalia institucional na medida em que o artigo 2º da Constituição Federal, você falou da Constituição, prescreve que os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si na sua atuação. Eu não vejo que isso viola a independência ou a harmonia entre os poderes, até porque eu nunca vou mudar o meu voto, porque o prefeito está dentro da Câmara e eu acredito que os meus colegas vereadores também não o farão. O que eu penso é que, do ponto de vista de gestão, voltando a esse conceito que eu acabei de versar sobre, eu acho que na gestão moderna, contemporânea, a gente tem que delegar, sabe? Eu acho que a gente tem que dar autonomia para as pessoas que estão abaixo de nós. E você falou dos secretários fazerem o intermédio do governador Mauro Mendes. Muitas vezes eu, que não era secretário, fazia interlocução por ordem do secretário Alan Porto com a Assembleia Legislativa. Eu cansei de ir para a Assembleia, conversar com o então presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, para explicar um projeto de lei que a gente ia enviar. O projeto de lei, por exemplo, das escolas cívico-militares. Quem foi falar com o Botelho fomos eu e o seu João Batista, que trabalha na SEDUC até hoje, que é assessor especial lá. Não precisou ir o secretário Alan Porto. Eu, assim, do meu ponto de vista, do meu jeito de fazer a gestão, a gente tem que delegar, porque explicar um projeto de lei para os parlamentares é muito importante. E isso que o prefeito, felizmente, tem ido fazer agora nas quartas-feiras, né? Eu teci as críticas em relação às idas do prefeito nos momentos do plenário. O que eu achava absurdo e continuo achando é suspender sessão para o prefeito ir. Agora, ele indo na quarta-feira discutindo projetos, eu acho legal. Agora, talvez no lugar dele eu colocaria alguém para fazer isso. Antes de passar aqui para Ana, tem uma pergunta do Jardel Arruda, jornalista lá do Olhar Direto. Daniel, você que tem uma ligação com o grupo político do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, como você está avaliando a chegada do Amaury Monge Fernandes na Secretaria
de Educação de Cuiabá. Já deu para sentir diferença em relação à antiga secretária? Claro que não. O secretário Amaury ficou uma semana e foi para uma viagem que já estava marcada e ainda não retornou, não deu tempo dele trabalhar. O que eu senti de fato é que a gente vai melhorar, porque ele já fez um diagnóstico. Não se tem remédio, não se tem terapêutica sem saber qual é a doença. Eu sentei com o Amaury no 5º dia dele de serviço na Secretaria Municipal de Educação. E ele já tinha entendido que existia um problema na organização interna da Secretaria, que era a separação dentro da adjunta de gestão educacional da grade curricular do pedagógico. Ou seja, quem cuidava do currículo não cuidava do pedagógico. Só vai entender um negócio desse, né? E também do ponto de vista de diagnóstico da infraestrutura. Ele tinha um relatório em mãos, que foi produzido antes dele, evidentemente, com o relatório das 170, das 180 unidades aqui de Cuiabá, somando as creches. E aí ele já tinha providenciado uma análise por amostragem, ou seja, pegando aleatoriamente alguns desses relatórios e indo na escola para comparar, ou seja, sabe fazer gestão. Então vai melhorar bastante, mas é evidente que não deu para sentir ainda, porque ele não teve nem tempo de mostrar o seu trabalho. Vai lá, Ana, com você. Vereador, recentemente assim, né? Acho que já vai fazer 1 mês e meio por aí. O tema dos mercadinhos nos presídios tem se tornado, além de polêmico, um assunto necessário, que a gente trata também de direitos humanos, independente da situação. Mas alguns parlamentares votam contra, votam a favor, e agora teve uma votação onde os deputados votaram contra o projeto de lei que fecha os mercadinhos dentro dos presídios. Como que o senhor analisa isso, sendo um parlamentar, mesmo sendo um vereador? O que o senhor acredita que esse projeto de lei traria ou não de benefícios para a população que está do outro lado? Se me permite esmiuçar essa questão, a dinâmica foi a seguinte: o projeto de lei foi aprovado, o governador Mauro Mendes, ou melhor, o governador Mauro Mendes colocou um veto ao projeto e esse veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa. Qual que foi a polêmica? Primeiro, a matéria, que é a questão dos mercadinhos funcionarem ou não dos presídios, e segundo, a questão do voto secreto na Assembleia Legislativa. Com relação à minha opinião pessoal, como advogado criminal e como cidadão brasileiro, eu sou veementemente contra a existência de mercadinhos nos presídios. Cadeia não é lugar de capitalismo. Cadeia não é lugar de comércio. Cadeia não é lugar de mercantilismo. Cadeia é lugar de cumprimento de pena. Não faz sentido, até para o cumprimento das diretrizes de direitos humanos, existir comércio dentro de uma penitenciária. Se a gente recorrer à Lei de Execução Penal, a LEP, que é federal, o que está prescrito? Que não havendo o fornecimento dos produtos necessários, indispensáveis para a manutenção e dignidade humana, pelo governo do estado, pelo respectivo governo do estado, aí sim pode-se colocar os mercadinhos para suprir essa demanda. Hoje, num estado saneado fiscalmente como o Mato Grosso, bem gerido como é o Mato Grosso, não faz sentido nenhum, afinal o estado tem todas as condições de fazer o fornecimento desses produtos indispensáveis. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem o direito de votar dentro dos seus parâmetros regimentais. Se eu gosto do voto secreto ou não, eu não gosto. Eu acho que os votos têm que ser públicos. Mas eu não sou deputado estadual e não conheço a lógica interna da Assembleia Legislativa, portanto eu não opino pelo regimento interno. No regimento interno da casa, tanto que naquela moção de repúdio eu não votei. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Vai lá, Jordano, antes do intervalo. Queria perguntar para o senhor exatamente sobre essa moção de repúdio. Aprovada pela Câmara. Deu um pouco de polêmica porque os deputados também se sentiram um pouco atingidos por isso. O próprio presidente da Assembleia Legislativa falou: a gente tem mais o que fazer, vamos trabalhar. Imagina se a gente fosse olhar para a Câmara, fazer uma moção de repúdio para a Casa dos Horrores. A moção foi proposta pelo líder do prefeito, o vereador Dilemário. O senhor concorda com essa moção ou o senhor acha que o Dilemário colocou os vereadores ali numa fria? Eu não acho que é ou concordar ou que ele colocou numa fria. Eu simplesmente não concordo, tanto é que eu acabei de dizer que eu não votei. Fiz questão de ficar no plenário e não votar como forma de protesto, porque eu não acho que é o nosso papel ficar fiscalizando o outro parlamento. Agora, eu acho que eu entendo completamente as críticas tecidas pelo presidente da Assembleia, pelo vice-presidente da Assembleia. A única coisa que eu gostaria, e falo respeitosamente, é que dividissem, né, separassem o joio do trigo. Porque quando coloca que é a Casa dos Horrores, parece que todos os vereadores compactuaram, corroboraram essa moção de repúdio, sendo que muitos dos vereadores, incluindo eu,
incluindo a mim, melhor dizendo, não votamos. Você não acha que isso acabou manchando a imagem de toda a casa? Não acho que manchou a casa, a imagem da casa. Eu acho que o Odílio Amado tem o direito de fazer as moções que ele entender, eu discordo veementemente, mas eu não sou dono da verdade, não é porque eu discordo que isso manchou a imagem da Câmara Municipal de Cuiabá. Bom, com isso, Roda de Entrevista vai para o primeiro intervalo. A gente volta já com mais Daniel Monteiro. Pessoal, atenção para este recado importante. Vocês já devem ter visto por aí, ou até mesmo sentido na pele, o seguinte: a dengue e a chikungunya estão pegando pesado em Cuiabá. Os casos dispararam esse ano e a gente não pode dar mole não. Por isso, todo mundo precisa se unir para combater o mosquito. Vire pneus e garrafas, tampe caixas d'água, limpe o quintal e fique de olho nas calhas. É tolerância zero com os mosquitos e a água parada aí na sua casa. Achou foco na vizinhança? Denuncie ligando ou mandando o WhatsApp no 65 3318 6058. E atenção, sentiu febre alta, dor no corpo, atrás dos olhos? Procure logo uma UBS, porque no combate ao mosquito, Cuiabá é o quintal de todos. Prefeitura de Cuiabá. Estamos de volta com roda de entrevista que hoje recebe o vereador por Cuiabá, Daniel Monteiro, do Republicano. Você também que está aí participando pode participar enviando perguntas através do WhatsApp 65996218569. Vereador, tem uma participação aqui via WhatsApp que eu vou ler agora para o senhor. Boa noite, roda de entrevista. Sou Lucas Orione e gostaria de perguntar ao vereador Daniel as renúncias de receita feitas pelo chefe do Executivo Municipal, tais como a extinção da taxa de lixo sem compensação de receita. Preocupa a Câmara dos Vereadores pensando nas exigências da LEF para recebimento de verbas federais. Obrigado, Lucas Orione. Dr. Lucas Orione é mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade de São Paulo, é um grande advogado, amigo meu pessoal, e eu agradeço a ele pela pergunta. O que acontece? Do ponto de vista da projeção do Executivo, do projeto enviado para a Câmara e sobre o qual eu me debrucei para fazer o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ele prevê como compensação de receita a expansão da base dos grandes geradores de resíduos sólidos.
Conceitualmente, aqueles que produzem mais de 50 quilos de resíduos sólidos, traduzindo para o português, mais de 50 quilos de lixo por dia. Segundo a Prefeitura, a atualização da base de referência, da lista dos grandes geradores, poderá compensar esse valor. Qual que é o problema central? Primeiro, nós estamos sob a vigência de um decreto de calamidade financeira que produzirá efeitos até o dia 1º de julho. Há um boato aí de que o prefeito vai antecipar para o dia 1º de junho, mas enfim, enquanto esse decreto não acabar, enquanto ele não chegar ao fim, a prefeitura não pode renunciar à receita, ou seja, isso só passaria a vigir após o fim do decreto de calamidade. Só que tem um outro problema, eu não acredito que esse ano a gente vai conseguir fazer essa compensação. Por quê? Não se compensa com dinheiro vigente de economia, de receitas e de contratos que já existem. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Ela estabelece que aquelas receitas previstas na lei orçamentária anual, quando renunciadas, que é o conceito, elas precisam ser substituídas ou por aumento de alíquota de imposto vigente, ou por criação de um novo tributo, ou por aumento da base de cálculo de um outro tributo já existente. No caso concreto, ele vai aumentar a base de cálculo, mas eu acho que vai ser insuficiente para esse ano. Qual que é meu receio? Ou que o prefeito não consiga colocar em prática o fim da taxa do lixo esse ano, ou que ele coloque e sofra por improbidade administrativa. Eu espero que dê certo, eu espero que compense, porque o contribuinte cuiabano não aguenta mais pagar tantos tributos. Vai lá, Jacques. Foi tocado no bloco anterior no título que a Câmara recebeu alguns anos atrás, por conta de alguns escândalos envolvendo diversos vereadores de Casa dos Horrores. Você encara como uma missão da legislatura que esse termo seja esquecido aqui pela população cuiabana? A nossa missão tem que ser melhorar a vida do povo. Automaticamente, espontaneamente, essa alcunha, esse apelido vergonhoso vai sair. Porque a população cuiabana não vai verificar se eu falo bonito ou se eu falo feio. A população cuiabana não vai querer saber se eu subo na tribuna e faço um discurso, uma grande oratória. A população cuiabana não quer show, a população cuiabana quer resultado. Quando eu defendo, esses dias, Jacques, é até importante a sua pergunta, esses dias eu tive uma entrevista, um colega de você, jornalista, e ele me perguntou qual era a minha opinião sobre o voto de analfabetos, pessoas que não têm conhecimento votarem, né? E eu disse que elas votam melhor do que eu. Por quê? Porque a boa política cabe numa palma de uma mão. O que é a boa política? É o dinheiro ter poder de compra. É o dinheiro conseguir comprar comida, transporte, lazer, porque o pobre não pode viver só para trabalhar e sustentar a casa, ele também tem que ter lazer, também tem que passear no final de semana, também tem que ter o direito ao cinema. Quando a gente conseguir produzir uma cidade dessa forma, tenho certeza que esse período de Casa dos Horrores vai ficar no passado. Vai lá, Jordano. Vereador, no bloco anterior, o senhor chegou a mencionar ali a secretária de Saúde, Lucilena Barbosa, e algumas críticas que ela está sofrendo. Ela está sofrendo algumas críticas do senhor, inclusive de alguns parlamentares, colegas. Por quê? Qual é o motivo dessas críticas? Onde que a gestão da secretária não está indo bem? Veja, a gente não consegue ver a saúde bucal funcionando em nenhuma unidade básica de saúde. Nós tivemos aquela polêmica daquele decreto que alterava o meio através do qual as consultas nas unidades básicas de saúde aconteceriam, ou seja, retirando a questão das consultas agendadas e colocando a demanda espontânea, contrariando as diretrizes do Ministério da Saúde. Eu cheguei no pronto-socorro, tudo bem que aquilo ali não posso atribuir a ela, até porque vem de muitos anos, mas você chega no antigo pronto-socorro, está um estado de caos naquele lugar, né? Você vê um prédio abandonado, você vê umidade, você vê infiltração, você vê barata, você vê falta de medicamento, falta de soro do tamanho específico, eu não sou especialista, mas eles estavam me dizendo que, sei lá, existe um soro de 20 ml e um de 5 ml. Só estão comprando um e não estão comprando o outro, sendo que isso é inadequado, tem desperdício. Enfim, problema de gestão, falta de medicamentos. Você pode conhecer, Jordano, você pode consultar qualquer um dos nossos munícipes que dependem do SUS, o que eles estão achando. Está horrível a situação. E a gente sabe que o legado da saúde catastrófico deixado pelo último prefeito não é brincadeira. Mas também a gente não pode só ficar olhando para trás, nós temos que olhar para o futuro.
Desculpa. Pode ir. Quanto a atender vocês, é olhar a demanda que vocês, vereadores, estão levando. Isso também é importante. Ela está atendendo? Não tá. Até porque, Jordano, eu reclamo disso, porque quando eu vou para a Secretaria de Saúde ou para a Secretaria de Educação, eu não vou pedir ar-condicionado ou geladeira para minha casa. Eu vou pedir ar-condicionado ou geladeira para a unidade básica de saúde. Eu vou pedir geladeira para guardar vacina na unidade básica de saúde. Eu vou pedir para a Secretaria de Saúde fazer uma política pública robusta de combate ao Aedes aegypti, porque hoje nós estamos campeando como campeão aqui no Brasil, aqui no estado de Mato Grosso e também na nossa capital. Então, quando o vereador que é eleito pelo voto popular vai pedir no executivo, ele tem que ser ouvido. Eu nunca fui no executivo pedir cargo. Eu não tenho nenhum cargo na prefeitura, é por isso que eu sou livre, é por isso que eu falo o que eu quiser, por isso que eu não tenho nenhum dono no meu mandato. Eu sou livre e tenho direito de votar em tudo, de opinar em tudo que eu quiser, porque eu não devo nada para ninguém. E sendo assim, quando eu vou na secretaria, eu quero ser ouvido. Vai lá, Ana Carolina, com você. Daniel, uma semana atrás o senhor tem cobrado a fiscalização, né, e claramente providências para regularização documental ali para os feirantes do mercado do Porto. O mercado ele já tem sido alvo de muitos momentos até críticos em relação à sanidade, muito lixo, e uma das coisas que eu mais ouvi dos próprios comerciantes foi a questão de gorduras que escorrem pelas paredes, né? E isso acaba sendo bastante visível e deixando feio, além de um cheiro horrível. Como que está essa situação? Tem sido resolvida? Tem encontrado uma solução? Vai ter melhorias ali no mercado do Porto? Como que ficou para a população poder ficar a par dessa questão? Concretamente, eu entrei muito recentemente nessa pauta dos feirantes, dos permissionários do mercado do Porto, portanto, provavelmente eu não terei a mesma profundidade que eu tenho para falar de educação, de saúde, de economia, para falar desse caso, mas o que eu ouvi especificamente dos feirantes quando eu fui lá, até minha assessoria estava junta, sabe exatamente do que eu estou dizendo. Eles disseram que, dentre todos os feirantes, há uma lista de 22 que tem mais de um box, mais de uma banca para vender. E isso se arrasta há muito tempo, segundo eles. Esses feirantes que já têm esses 22 que têm mais de uma banca, eles têm o seu nome registrado como titular, como dono, como proprietário, ou melhor, como permissionário de duas. Certo? Quando você tem o título de reconhecimento deles como permissionário, é porque eles pagaram um documento chamado uma taxa, chamada taxa de transferência na prefeitura. Ou seja, você, Ana Carolina, tinha um box e o seu colega do lado resolveu mudar de profissão, seu colega do lado resolveu aposentar e vendeu para você. Você comprou do seu colega, foi na prefeitura e pagou uma taxa emitida por eles, chamada taxa de transferência, e ficou com seu nome em 2. A prefeitura reconheceu ou não reconheceu a titularidade sua no outro box? Chega agora, a prefeitura diz, segundo eles, que por causa do Ministério Público, ninguém acha esse promotor. Segundo eles, por causa de um decreto, eu li os 2 decretos, acho que de 2019 e agora de 2025. Eu li os 2 decretos. Eu não achei nenhuma previsão dizendo que ninguém pode ter mais de um box. E a prefeitura se recusa a emitir o documento para quem está nessa condição de ter mais de um. Isso é um problema grave. Por quê? A gente pode querer mudar daqui para frente. Eu acho até justo, acho que a prefeitura tem todo o direito de estabelecer. Olha, de 2025 para frente, só pode ter uma banca para que a gente consiga contemplar o maior número de permissionários possíveis. Eu acho até certo, tá? Minha opinião, acho que até certo. Daqui para frente deveria ser assim. Mas aquilo que aconteceu no passado, aquilo que a gente chama no direito de ato jurídico perfeito, precisa ser respeitado. Porque senão a cada 4 anos a gente vai querer reescrever a história. E a história está aí. A gente precisa respeitar o passado, precisa estabelecer o presente e projetar o futuro. Já que você vai lá com você. Outra questão, o que a gente vê na Câmara são muitas leis propostas que são inconstitucionais, que elas não têm razão de ser, porque ou é de competência federal legislar, ou já existe uma legislação no mesmo sentido em vigor. E o senhor, como advogado e membro da CCJ, não fica incomodado com essa situação? Isso não é um gasto à toa de dinheiro público e de energia em coisas que não vão prosperar? Se a lei for aprovada e for sancionada, muito provavelmente ela vai gerar uma ação de inconstitucionalidade.
Aí você tocou no ponto. Eu acho que é desperdício de recurso público. Primeiro, indiretamente, porque tempo é dinheiro. Se a gente gasta tempo versando sobre esses processos, a gente está gastando dinheiro do contribuinte. Você que está em casa pagando imposto, quando eu estou perdendo tempo, quando eu estou fazendo retrabalho, quando eu estou botando um projeto inconstitucional, eu estou jogando seu dinheiro fora. Segundo ponto. Diretamente, a gente tem um custo para você propor uma ação direta de inconstitucionalidade, para o judiciário julgar um processo, para esse processo ir e voltar 2, 3, 4, 5, 10 vezes, então isso é um problema. E eu quero colocar isso, obrigado mesmo por tocar nesse ponto específico, porque eu quero colocar aqui para o nosso munícipe, porque às vezes soa para a população como se eu fosse um tecnocrata, como se eu fosse aquele que acha bonito que é ser criterioso, ser o chato do direito, e não é isso. Toda vez que a gente vota um projeto, às vezes até um projeto que a gente concorda, que a gente acha interessante a matéria, mas se a gente vota um projeto que a Câmara Municipal de Cuiabá não tem competência, eu como vereador voto um projeto desse, esse projeto sai da casa, ele é vetado ou sancionado pelo prefeito. Se o prefeito sanciona, ele já começa a valer, ele já entra em vigência. Mas se o prefeito veta, porque a Procuradoria também é formada em direito da Prefeitura, ela fala que é inconstitucional, aquele projeto ele veta. Volta para a Câmara Municipal. A gente vota para derrubar o veto. Essa lei começa a vigorar. Aí vem um promotor de justiça, entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, aí entra um juiz na jogada para falar esse processo é inconstitucional. Vocês já pararam para pensar o tanto de tempo e de dinheiro que a gente está jogando fora fazendo isso? Então é por isso que tem que ter um chato que nem eu na Comissão de Constituição e Justiça dizendo não, a gente não pode votar esse projeto, apesar de eu concordar, de eu achar esse projeto bacana, de eu achar que ele tem que funcionar, a gente não tem competência para isso. Temos que pedir a um deputado federal, a um senador para fazer, igual eu estou fazendo com um projeto dos idosos. Eu sou voluntário no Abrigo Bom Jesus e eu tô defendendo um projeto que está correndo na Câmara Federal, e eu não sou deputado federal nem senador, eu estou defendendo um projeto que tramita lá para mudar os status das ILPIs de instituição de assistência social para a saúde, para dar mais dinheiro para os velhinhos, para traduzir para o português, para dar dinheiro para os nossos idosos. Agora, eu não fico fazendo demagogia na Câmara. Eu não voto esse projeto, eu não entro com esse projeto de lei lá na Câmara, porque eu sei que ele é inconstitucional. Então o que eu estou fazendo? Um abaixo-assinado para os deputados federais entrarem. É assim que funciona. A vida é assim. Vereador, estamos passando por um momento complicado aqui em Cuiabá em relação ao aumento de pessoas sendo infectadas com o mosquito da dengue. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre o projeto de lei que que dispõe sobre a distribuição de repelentes nas escolas municipais de Cuiabá. Então, eu fiz esse projeto aí, ó, como é que é? Provavelmente esse processo vai ser julgado como inconstitucional. Por quê? Porque eu não consegui estabelecer a análise, a projeção de gastos que a prefeitura vai ter com ele. A matéria não é inconstitucional, mas a falta de um estudo de impacto orçamentário é. Então o que acontece? Provavelmente nós vamos discutir ele no plenário, na Comissão de Constituição e Justiça provavelmente ele não vai passar, mas ele vai para o plenário e ele vai entrar em discussão. Mas ao invés da gente votar e aprovar esse projeto, a gente coloca ele em discussão no plenário e depois faz um anteprojeto para mandar para o prefeito. Por quê? Segundo, eu não sou especialista na área, se eu cometer algum equívoco, peço aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros a licença de cometer esse equívoco, mas querendo acertar. Segundo o último estudo que eu li da Universidade de São Paulo, os repelentes são eficazes em até 62% dos casos de picada do mosquito da Aedes aegypti. O Aedes aegypti é esse mosquito do capeta que transmite dengue, zika vírus e chikungunya. Então assim, nós precisamos combater ele de todas as formas, água parada, etc. Mas as nossas crianças precisam ser protegidas. Então qual que é a maneira de proteger a partir desse estudo que eu analisei? Distribuindo repelentes nas escolas. A gente sabe, Diego, que é muito caro um repelente. Você chega na farmácia, tem repelente que custa mais de R$40, pô. Tem que ter nesse momento que os valores exatamente, nesses momentos os valores sobem. Lembra do álcool gel na Covid? O álcool gel disparou. Então o que acontece? Eu fiz esse projeto porque a educação é a pauta prioritária e eu acho que a gente cria cultura através das nossas crianças. Eu acho que é fundamental a prefeitura, espero até que o nosso prefeito Abílio Burnini esteja assistindo, a secretária de Educação, secretária de Educação, de Saúde, e abracem esse projeto. Não preciso nem levar o nome, não preciso nem levar o mérito, mas distribuam, por favor, repelentes nas nossas escolas. Vamos proteger as nossas crianças. Vai lá, Ana Carolina, tem mais uma para você fazer. Pegando a pauta aqui de educação, as escolas municipais têm sofrido muito com a falta de uma reforma e cuidados básicos, incluindo nesse tempo de chuva, a grama, né, começa a crescer com mais rapidez. Estive presente em uma escola ali no bairro Jardim Vitória, a Ursina de Amorim, onde o telhado da escola em diversas partes está caindo.
E em uma conversa com a nova coordenadora, ela explica que está tentando recursos para que a reforma aconteça o mais rápido, mas que infelizmente ainda a resposta não é eficaz, sabe? E não tem aqueles resultados. Como que o senhor analisa essa falta de reformas, manutenções e, querendo ou não, olhos diretamente na educação? Porque é um risco tanto para os professores, mais ainda para os jovens que ali frequentam. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, porque quando a gente fala em educação, não é só falar em tabuada, não é só falar em decoreba, não é só falar em absorção de conhecimento, nós precisamos também falar em infraestrutura. É possível, Ana Carolina, aprender debaixo de uma árvore? É possível. Mas é evidente que é mais difícil. Nós precisamos que os nossos jovens cheguem numa escola e sintam autoestima, sintam amor de estar naquele lugar, precisam ter um ambiente gostoso, como as escolas que nós estamos entregando no Estado. Na Secretaria de Estado de Educação, eu sempre dizia que o nosso secretário, que era o Alan Porto, era engenheiro, e ele foi o homem que edificou a educação mato-grossense de novo e entendeu, não só pela sua formação, mas também pela sua preocupação social, que era fundamental construir prédios bons, duradouros, bonitos, para que o nosso jovem se sentisse parte daquele processo. Quando a gente analisa o problema de Cuiabá especificamente, o que eu analiso? Existe um problema, uma falta de distribuição de recursos para as escolas. Como é que funciona? Todas as escolas, sejam estaduais ou municipais, elas constituem conselhos escolares que são compostos por pais de alunos, por alunos e principalmente pela equipe escolar, né, coordenadores, secretários e diretores, e fazem esse conselho que tem uma conta, que tem um CNPJ, está no cartório, e esses conselhos recebem recursos da sua respectiva Secretaria de Educação. Com esses recursos, elas não vão fazer uma reforma, não vão trocar um telhado, não vão pintar a escola inteira. Pintar até talvez vá. Mas até um valor de 100, 110 mil, a escola consegue com esses recursos que ela recebe fazer pequenas benfeitorias. Aparar grama, limpar a caixa d'água. E isso, em última instância, olha que interessante. Quando você manda o dinheiro para a escola, além dela deixar a escola bonita, se tiver um bom gestor com informação, e permita abrir um parênteses, só aconteceu formação com os gestores depois que o Amaury assumiu, até então não tinha tido. E o Amaury assumiu, acho que deve ter o quê? 20 dias, para você ver a gravidade que estava a educação aqui de Cuiabá. Voltando, a gente vê que quando a gente manda esses recursos, além da escola ficar bonita, a escola gera emprego para pequenos autônomos, né, nos bairros periféricos. É o pedreiro, é o servente de pedreiro, é aquele faz tudo, aquele carpinteiro que vai poder aparar a grama. Então gera emprego, gera renda ali no bairro, o dinheiro fica ali naquela região. E outra, é impossível do ponto de vista de gestão uma secretaria conseguir fazer pequenos reparos em todas as escolas. É preciso mandar recursos, dar autonomia financeira, orçamentária, para as escolas conseguirem resolver esses pequenos problemas e aí sim fazer um cronograma de reforma e de reconstrução de escolas pela secretaria, porque quando a gente fala de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, valores vultuosos, aí tem que ser licitação, tem que ser via secretaria, mas não tem justificativa técnica para as escolas estarem sem dinheiro. No começo do ano, esse foi um dos problemas que acarretaram no atraso em uma semana das aulas. Tinha muita escola suja, tinha muita escola com caixa d'água imunda, tinha muita escola com a grama desse tamanho. Por quê? Porque a escola não tinha dinheiro para fazer as contratações necessárias, nem sequer tinham diretores em muitos casos. Bom, a roda de entrevista vai para o último intervalo. Voltamos já já com mais Daniel Monteiro, vereador por Cuiabá. Não saia daí. Cara, que alívio, tava no frio, velho.
Estamos de volta com o último bloco do Roda de Entrevista, que hoje recebe aqui o vereador Daniel Monteiro, do Republicanos. Vereador, eu gostaria que o senhor comentasse sobre mais um projeto de lei, que é o que institui o programa Mães Guardiãs em Cuiabá. Comenta um pouco pra gente sobre esse projeto. Esse é um projeto de lei de autoria minha que eu idealizei ainda antes da campanha. Eu advoguei esse projeto durante os 45 dias em que eu pedi o voto ao povo cuiabano e, pelo visto, ele foi bem aceito, até porque eu fui eleito com esse conjunto de valores em que esse projeto estava inserido. O que consiste esse projeto? É um projeto que descentraliza a oferta de vagas de creche, de crianças de 0 a 3 anos. A gente sabe que a educação infantil hoje está quase que universalizada se a gente analisar pré-escola, 4 e 5 anos, mas quando a gente olha 0 a 3, ainda tem um déficit de 4, 5 mil vagas se a gente fazer a conta da subnotificação, ou seja, daquelas mães que nem sequer chegam a procurar porque sabem que não terão vagas. E eu falo, Diego, sempre que a questão das creches é uma questão que dialoga com várias frentes, com várias questões sociais. Primeira delas, a questão da segurança pública, porque crianças que não estão tuteladas, não estão protegidas pelo Estado, ficam mais suscetíveis à violência. A mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e a filha fica junto com o vizinho, fica sob o cuidado de um padrasto, enfim, e fica mais suscetível a esse tipo de violência. Segundo, questão de educação. A criança de 0 a 3, embora ela não esteja ainda na fase de ser alfabetizada, ela está pronta para receber estímulos cognitivos. Aquilo que a gente chama na ciência de desenvolvimento neuropsicomotor, neurológico, psicológico e de coordenação motora, que são fundamentais lá na frente para ela se alfabetizar e desenvolver outras habilidades. E por fim, a terceira e última questão, a questão da economia. Como é que a gente vai esperar que mulheres, especialmente mulheres de famílias monoparentais, ou seja, mães solteiras, conseguirão entrar no mercado de trabalho formal, trabalhando 8 horas com carteira assinada, recebendo seus direitos, contribuindo para a Previdência, se ela não tem com quem deixar os seus filhos? Portanto, é fundamental. Esse projeto vem para conseguir solucionar o problema das creches assim, no estalar de dedo. Por quê? Se a gente for construir uma creche no modo convencional, licitação, demora 2, 3 anos e custa uma fortuna, e a cada 2 anos de funcionando ela, o custo operacional dela dá para você construir uma nova creche. Então qual que é o ponto? Mães que têm casas que respeitam determinados parâmetros, critérios que estão dentro da lei, tais quais a casa limpa, não ter outra fonte de trabalho, não ter outra atividade laboral ali dentro, ter um espaço arejado, não ser acumuladora, o espaço ser limpo, aviso anti-fumo, anti-bebida, poderão receber crianças nas suas casas de vizinhas para cuidar dessas crianças recebendo uma bolsa da prefeitura. E só quem não é alienado, Diego, ou melhor, só quem é alienado que não consegue compreender que essa é uma prática muito comum, tanto no Brasil quanto em Cuiabá. A gente sabe que em qualquer bairro periférico que você for hoje, você vai encontrar 1, 2, 10 mães que recebem filhos de outras mães que não têm com quem deixar os seus filhos e recebem algum valor por isso. Qual que é o problema? A gente não joga luz, a gente não tem controle de qualidade, a gente não sabe o que essas crianças estão fazendo nessas casas. Quando a gente institucionaliza uma prática, um costume da população, a gente cria uma política pública que cai no gosto do povo e que funciona. Jordano, vai lá. Vereador, vários colegas do senhor dessa legislatura estão se articulando aí para tentar uma candidatura, uma vaga na Assembleia Legislativa no ano que vem. E o senhor também planeja abandonar aí o mandato pela metade e tentar uma vaga na Assembleia Legislativa? Eu não tenho essa intenção, Jordano. Sendo muito sincero, eu não tenho vontade nenhuma. Eu acho que eu estou no começo da minha carreira pública. Eu acho que eu preciso concluir o meu mandato como vereador. Mas eu também não posso ser hipócrita, porque política não se faz sozinho. Eu repito, reitero e sempre vou dizer que meu mandato não tem dono. Mas política não se faz sozinho, a gente faz em grupo. Eu não fui eleito sozinho, eu tive suplentes que produziram votos, que conseguiram votos da população cuiabana que me ajudaram a me eleger. Tanto que o Republicanos fez 3 vereadores porque os nossos suplentes performaram bem. Tá até o Fred Gaíva aí como suplente, assumiu agora no lugar da Maísa, meu amigo. Ele teve apenas 400 votos a menos que eu. A gente foi muito próximo. Se não fosse ele, provavelmente eu não teria sido eleito. Então o que eu acho? Se o partido entender, dentro da lógica interna do partido, que a minha candidatura é imperiosa, é fundamental para o partido completar a chapa, eu posso ser candidato. Mas eu deixo bem claro que não é uma vontade pessoal que eu tenho, não vou fechar essa porta, mas não é uma vontade que eu tenho, até porque eu espero não ficar muito tempo no Poder Legislativo. Vai lá, Jardel, ia falar. Jardel falou comigo aqui, vai lá com você, Jardel. Quando você fala, um abraço para o Jardel, nosso colega.
quando você fala que não pretende ficar muito tempo no Legislativo, isso tem a ver com o sonho de ser prefeito de Cuiabá um dia? Você tem 29 anos, né? Você sonha em entrar nessa fila da Prefeitura de Cuiabá? Quem está na política e dizer que não tem esse sonho é mentiroso. Eu tenho muitos sonhos, sim, de servir essa grande capital, a capital em que eu nasci, como seu prefeito. Mas eu sou muito novo ainda, né? Eu acho que ainda não está na hora de pensar nisso, mas no futuro, com certeza, isso passa pela minha ordem de prioridades, minha ordem de sonhos. Para agora, quando eu falo de sair do Legislativo tão logo, eu falo de fazer 1, 2 mandatos como vereador, de repente virar secretário do município ou do estado, mas sim, eu tenho vontade de ser prefeito um dia dessa capital, quem sabe em 2032. Vai lá, Ana Carolina. Vereador, nessa saída do Alan Porto para disputar, né, ali a eleição ano que vem. Ele nem confirmou ainda. Mas caso ele Se confirma, aí, né, ele tem esses boatos internos. Tem a possibilidade do senhor ser cotado para assumir a SEDUC? Como que tá essa posição? Já tem alguns rumores ali nos bastidores? Veja, já me perguntaram isso numa outra entrevista, mas eu não tenho nem como falar sobre isso, até porque eu nunca fui convidado, nunca fui cotado, nunca ninguém falou comigo sobre isso. Até porque quem tem que falar, quem pode falar sobre isso é o governador Mauro Mendes, que faz a melhor gestão da história do estado de Mato Grosso, na minha visão, o vice-governador Otaviano Pivetta, que se Deus quiser vai ser nosso governador, ou o Alan Porto. Ninguém mais tem poder de decisão sobre isso. E nenhum desses 3 me consultou. Agora, seria um convite honroso, evidentemente que irrecusável, né? Eu sou apaixonado por educação, trabalhei na SEDUC. Hoje, se você for um dia, Ana Carolina, comigo na SEDUC, você vai ver quantos abraços, quantos apertos de mão as pessoas dão em mim, porque eu sou amigo de todo mundo lá dentro, né? Gosto de fazer gestão, sou apaixonado em educação, contribuir para o que vocês estão assistindo na SEDUC. Saímos de 22º lugar no ranking do IDEB para o 8º, subimos 14 posições em apenas 2 anos, isso é muita coisa, mas eu nunca recebi esse convite. Agora, dentro da hipótese, até desculpa te interromper, quando você falou de uma eventual candidatura do secretário Alan Porto, na eventualidade dele ser candidato, com certeza ele vai contar com o meu apoio, porque ele é meu amigo e eu tenho certeza que ele é um estadista, um grande agente político, um grande agente transformador. Diga, Jax. E você fala várias vezes aqui nessa entrevista, você já falou do Otaviano Pivetta como futuro governador de Mato Grosso. O vereador Daniel Monteiro é um cabo eleitoral do Pivetta desde já. General eleitoral, se precisar. Assim, já tirando a brincadeira, o Otaviano Pivetta é o maior gestor público que eu conheço. Ele é um estadista. Quando eu conheci ele, a gente teve até uma coincidência legal, que na minha origem, na paixão que eu despertei pela política, tem a sua raiz, Leonel Moura Brizola. Assim como o Otaviano Pivetta, que lá atrás também sempre foi um brizolista, né? E hoje a gente vê ele como um grande gestor público que produziu resultados ímpares na cidade de Lucas do Rio Verde. Se a gente analisar saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, educação, saúde, tudo em Lucas do Rio Verde funciona. É colocado até na literatura econômica como Califórnia brasileira, porque é uma cidade com IDH altíssimo. E hoje no governo do estado tem contribuído muito para o governador Mauro Mendes para fazer a maior gestão da história. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o Otaviano Olavo Pivetta vai ser o nosso próximo governador do estado de Mato Grosso. Para fechar, vai lá, Ana Carolina, você tem mais uma pergunta? Voltando aqui agora para a segurança, puxando ali o carro sobre feminicídio, o que o senhor acredita que pode ser feito dentro do município, claro, para que melhore a segurança das mulheres e o feminicídio não seja mais um evento onde os criminosos não sejam punidos da forma como deveriam e muitas vezes acabam sendo soltos? Porque nós tivemos agora, recentemente, o caso da Heloísa, que foi brutalmente assassinada, entre outras mulheres que diariamente são mortas por homens por simplesmente, às vezes, serem mulheres. Como que analisa toda essa situação? Quais medidas o município pode tomar ou até buscar recursos estaduais ou federais? Uma série de fatores que precisam atuar em consonância. O primeiro deles é a gente entender que o lugar de mulher não é página policial como vítima. O lugar da mulher é onde ela quiser. Segundo, a gente precisa promover uma mudança radical na nossa cultura, que infelizmente a gente ainda tem uma cultura machista difundida não só na cidade de Cuiabá, mas como no Brasil inteiro. Evidentemente que essa carapuça não pode servir para todo mundo, porque tem muita gente que respeita as mulheres, mas infelizmente ainda tem essa meia dúzia de bandido que coloca mulheres em estado de calamidade, em estado de vulnerabilidade e acaba cometendo feminicídios como que você e eu assistimos ontem aqui na cidade de Cuiabá. E essa mudança
cultural precisa acontecer dentro da escola. Toda vez que você quer ensinar, que você quer transformar a cultura, a concepção de mundo de uma sociedade, você começa pelos pequenos. Isso é fundamental. E terceiro, eu gostei da sua pergunta porque você estabeleceu, você fez uma restrição. O que pode ser feito do ponto de vista do município? Para quem nos acompanha e não teve a oportunidade de ser iniciado em direito, especialmente na questão constitucional, se a gente analisa o que prescreve a Constituição, estados e União Federal e Distrito Federal são os responsáveis pela segurança pública. Os municípios não têm esse papel pela Constituição, mas os municípios podem agir, tanto na educação, quanto na prevenção, quanto na questão das câmeras. Nós precisamos encher a cidade com um cinturão de câmeras para que a gente monitore esse tipo de situação e confira mais segurança para as mulheres. Bom, vereador Daniel Monteiro, eu quero agradecer a sua presença aqui, nosso tempo acabou. Que o senhor volte mais vezes aqui, as portas da TV estão abertas para o senhor voltar quando o senhor quiser. Mas aí eu vou voltar sempre, porque eu gostei muito da entrevista. Um abraço aí, Jax, um abraço, Diego, um abraço, Ana Carolina, Jordano, um abraço a todos os nossos telespectadores. Me senti muito à vontade, muito obrigado pela Quem quiser entrevista. acompanhar seu trabalho, rede social? @Daniel Monteiro CBA, eu não sou muito bom de rede social de zap, mas @Daniel Monteiro CBA, lá vai ter um negócio na página inicial, que é o zap do nosso gabinete. Você pode mandar sua denúncia, mandar o que você acha que a gente precisa melhorar aqui no município de Cuiabá. E tem o manifesto lá, né? E tem um manifesto também para vocês assinarem, que é o manifesto para os idosos, que é só vocês assinarem. O link está na bio, está ali no meu perfil do Instagram. Por favor, conto com a assinatura de vocês para a gente melhorar a vida dos nossos idosos. Obrigado, Ana Carolina. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? Eu que agradeço o convite, a todos os telespectadores que nos assistiram aqui. Para quem quiser me acompanhar mais, é pelo Instagram, @AnaCarolinaGuerra. Estou sempre por lá. E quem sabe novamente aqui, né, Diego? Pode, certeza que eu vou chamar mais vezes. Obrigado, Jax. Quem quiser acompanhar também seu trabalho, como que faz? É www.rdnews.com.br. Instagram, Jax Gosch? Jax Facinho, Gosch. né? Facinho. Obrigado também a você, Jordano, Media News. Quem quiser acompanhar aí o seu trabalho, como que faz? Obrigado mais uma vez pelo convite, Diego. Meu Instagram é @JordanoTomazelli, ou pode me acompanhar no site Media News. Tá certo? Obrigado a você de casa também que nos acompanhou até esse momento. O Roda de Entrevista fica por aqui. E para você rever essa e outras edições é só acessar o site tvmaisnews.com.br. A gente volta na próxima semana com o jornalista Lúcio Sordi. Não saia daí. Até a próxima semana. Uma boa noite.